Museu do Holocausto lá é pesado, né? É pesado. Bem pesado. Porque ele é feito num formato triangular, pelo menos lá dentro né? Sim. E é um labirinto e você vai passando e vendo. Eu tive em Auschwitz também, né? Então traz muito né? Tem aquela entrada, tem pedaços do vagão do trem. É bem pesado, né? Os É, vídeos. eu acho que o Museu do Holocausto... Eu tive muitos museus do Holocausto no mundo. Eu conheço os da Alemanha, eu tive na Polônia, tive em vários. Eu acho que o Museu do Holocausto aqui, ele é muito bem feito. E ele foi feito em 2007. Ah, ele é recente. Ele é recente. Tinha um Museu do Holocausto anterior, que foi feito nos anos 50, 53. Quer dizer, o Holocausto terminou em 45, em 53 já tinha um memorial aqui em Jerusalém. Quer dizer, menos de 10 anos depois. O que acontece? Quando acontece o Holocausto, quem faz tudo, quem registra, quem escreve, quem bate as fotos, são os nazistas. É. Quando tu tá no Museu do Holocausto, tu vê as fotos dos judeus sendo mortos, dos judeus nos três. Quem Putz, bateu todas mesmo. as fotos foram os nazistas. Verdade. Eles não tinham vergonha nenhuma do que estavam fazendo, eles criaram todos os registros. Então, normalmente, quando o Museu do Holocausto conta a história, ele conta a história através dos olhos de quem escreveu a história, que são os nazistas. Então, Não a favor deles, e por obviamente. que será que eles estavam mas registrando não uma... isso? Você tem ideia? Sim, a gente sabe. Sabe? Eles queriam exterminar a raça judaica, como eles chamavam, e eles queriam fazer um museu da raça judaica e contar para as futuras gerações desse grupo étnico que foi exterminado. Sei. E eles não tinham vergonha nenhuma do que eles estavam fazendo. No final da guerra, quando eles se deram conta que eles estavam perdendo, aí eles começam a queimar todos os documentos. Ah, tá. E queimar tudo, mas boa parte, eles fizeram tanto registro. O Holocausto foram 8 anos. Sem contar os 5 anos que Hitler estava no poder antes de começar o Holocausto. Quer dizer, Hitler estava no poder em 33, só em 45 termina o Holocausto. Quer dizer, são muitos anos de Holocausto. É. E por isso se criou muito registro e boa parte disso sobreviveu. Mas o que acontece é que muitos desses registros foram feitos pelos nazistas. E o que o Museu Novo do Holocausto, esse de 2007, tentou fazer é contar a história do Holocausto aos olhos de quem... Não, e a história do antissemitismo, porque ele começa antes do nazismo. Sim. Você começa no museu e vai contando antes, né? Até Exatamente, porque essa é a vida. Pensa uma pessoa que começa o Holocausto com 30 anos. O antissemitismo para ele não começa no dia que começou o Holocausto. Exato, né? Ele cresceu com o antissemitismo, os pais dele sofreram com o antissemitismo, os avós dele. Então o museu, ele conta a visão de tudo que está acontecendo através dos olhos do povo de Israel, através dos judeus que sofreram o Holocausto. E eles participaram muito disso. E por isso tu falou que o museu tem o formato de um triângulo. Parece que as paredes estão caindo em cima de ti. E essa sensação que as pessoas tinham durante o Holocausto, que o mundo deles está desabando, que a qualquer momento tudo aquilo vai terminar, mas por outro lado, o museu, pensem que é um triângulo, pessoal, que vai e forma como se fosse um túnel. E no final do túnel tem uma luz. Exato. E quando tu entra no museu, ele parece curtinho e parece que logo ali no final tá a luz do fim do túnel. E é essa sensação que muita gente tinha durante o Holocausto. A gente está morrendo de fome, de tifo no gueto, mas logo vai terminar. Pior que isso não vai ficar. E aí começam os transportes. Daí eles dizem, não, ok, pior que isso não vai ficar. Começam os campos de concentração, os campos de extermínio, as marchas da morte. Quer dizer, todo tempo a pessoa acha que vai terminar e que logo vai chegar a luz do fim do túnel, e daí não, porque tu não tem como caminhar direto para a luz do fim do túnel. É um zigue-zague. Tu tem que passar um zigue-zague, tu não tem como sair do Museu do Holocausto sem passar por cada uma das salas laterais que são as fases do Holocausto. Putz, é verdade. E também os nazistas, eles fazem isso de propósito, porque eles não queriam rebeliões judaicas. Houveram rebeliões. Tudo era feito para enganar, né? Exatamente, mas assim, quando tu vê... Tem até uma parte lá, não tô lembrado direito, que era uma propaganda de olha, venho pra cá, olha como é legal. Sim, eles criaram um gueto inteiro que chamava o gueto de Theresienstadt. Exato. Que era um gueto modelo. Exato. Que eles fizeram um gueto onde as casas eram pintadas por fora, as ruas eram bonitas ou razoavelmente tinha bonitas. plantação. E daí a ideia era usar esse gueto para fazer propaganda, para mostrar que os nazistas não são tão maus com os judeus, que o gueto não é tão ruim. Mas era pior. Quando eles iam nos guetos e enchiam os trens para levar os judeus para as câmeras de gás, eles não diziam para as pessoas, a gente está levando vocês para a câmera de gás. O que eles diziam? A gente está levando vocês para um campo de trabalho, vocês vão para um lugar melhor, nananã.
Eles diziam que cada judeu podia levar uma bagagem. E tinha limite de bagagem. Eles davam tinta para os judeus escreverem um nome nas malas, porque diziam que quando vocês chegarem lá, vocês vão receber a mala de vocês de volta. E os judeus ouvindo isso, eles subiam e diziam, olha, pior que o gueto não vai ficar, a luz do fim do túnel tá chegando, eu posso levar uma bagagem. Eles pensavam, é ruim levar só uma bagagem toda a minha vida, mas é alguma coisa. Por que eles vão me deixar escrever meu nome da bagagem, comprar tinta, nos dar tinta para escrever, se eles não têm intenção de devolver? Quando tu entra numa câmara de gás, tem chuveiros. Porque eles, quando os judeus chegavam lá, a propósito, na entrada das câmaras de gás de Auschwitz, seguidamente tinha banda de música judaica tocando. Ué? A galera chegava, ouvia música judaica. E isso as pessoas chegavam e diziam, uau, tem música judaica, quer dizer, o lugar não pode ser tão ruim. E toda vez isso era para que eles não se rebelassem, não tentassem se revoltar contra os nazistas. Eles chegavam e diziam, não, vocês vão tomar um banho agora, porque vocês estão sujos, a gente vai desinfetar vocês. Eles entravam na câmara de gás, olhavam para cima, tinham chuveiros. O gás não saía pelos chuveiros. Os chuveiros estavam lá só para enganar as pessoas. Nas prateleiras podia ter sabão, sabonete. Então, é tudo uma ilusão. E essa ilusão os judeus sofreram, e também foi isso uma maneira que os nazistas conseguiram levar. No final, houveram rebeliões. Houve a rebelião do gueto de Varsóvia, o maior gueto, teve também a maior rebelião. Teve rebelião também em campos de extermínio, como Sobibor. Quer dizer, teve rebeliões, mas tu vê a ilusão deles, e aí tu vê a crueldade com que tudo foi feito. Não, putz, e as fotos, né, que eles tiravam de quando chegavam os judeus, né, tem aquelas fotos na entrada, assim. O pessoal não tinha ideia, ninguém tá com cara de terror naquelas fotos. O pessoal não tinha ideia do que ia acontecer, né? É bem impressionante. E é engraçado que não pode entrar criança, né? Meu filho não foi nesse, por exemplo, ele vai em todos os passeios, mas esse não foi, porque realmente não tem como, né? Não, a idade mínima para entrar no Museu do Holocausto é 10 anos e só com acompanhamento dos pais. Exato. Até 12 anos pode entrar sem os pais. E realmente, porque é um museu chocante. O objetivo do museu não é fazer as pessoas chorarem. O Museu do Holocausto, o objetivo dele é fazer as pessoas entenderem como aconteceu, por que aconteceu tem gente e como evitar. Que você já levou lá que... eu não imaginava que era assim, eu achava que era exagero. Tem gente que ainda que pensava assim ou não? Eu vou dizer que muita gente, mas não por maldade e mais por ignorância mesmo. Eu acho eu sabia que tinham matado judeus no Holocausto. A galera às vezes escuta uma coisa ou outra, né? Não... assim eu vou dizer, eu sabia que tinham matado judeus no Holocausto, mas eu não sabia que eram tantos, não sabia que era assim. Sim, isso acontece bastante. Eu vejo isso nos meus grupos, o pessoal... 99% das pessoas terminam a visita comigo no museu e dizem, uau, eu não sabia que foi dessa maneira. E seguidamente tem gente, não sabia que era tanto, assim. Às vezes tu vê que as pessoas assim, não tinham a menor ideia do que era, só tinham ouvido falar de longe, talvez visto algum filme, a lista de Schindler, alguma coisa. Não entende que foi uma máquina de extermínio. Uma máquina de extermínio. E cada vez ela foi melhorando, ela foi ficando mais eficiente, né? Porque tinha que matar mais pessoas com o menor custo e o mais rápido possível. Sim, eles fazem todos os cálculos de como, quando... É veneno para matar rato, né? Zyklon B é o nome do veneno e é veneno de rato. Então foram fases diferentes do Holocausto, os nazistas foram desenvolvendo o Holocausto também. Eu acho uma visita muito importante também, porque infelizmente a humanidade não passou disso, quer dizer... Infelizmente, ainda tem povos perseguidos até os dias de hoje. Ainda assim, a gente vê genocídios acontecendo. Ninguém fala o que está acontecendo no Iêmen. A galera já esqueceu do que está acontecendo na Síria também. Quer dizer, o antissemitismo não desapareceu. Ao contrário, nos últimos 5 anos, o antissemitismo cresceu muito, muito, muito. Na Europa, Você tem teoria por quê ou não? Várias coisas. Eu acho que quanto mais a gente vai se afastando do Holocausto, mais as pessoas sentem legitimidade de ser antissemitas. Eu acho que o pós-Holocausto, principalmente ali os anos 60, 70, teve um choque muito grande quando as pessoas descobrem. É muito recente, era feio ser antissemita, hoje em dia já não é mais. Não é mais feio ser antissemita. Quando teve aquele julgamento também, que aí o pessoal teve noção do que rolou. Né? Porque nos anos seguintes teve todos os julgamentos. Teve Eichmann, que foi aqui em Israel, mas também os tribunais de Nuremberg. Começou a se falar no mundo o que tinha acontecido,
Normalmente, a maior parte dos judeus começaram a contar os seus relatos a partir dos anos 70, 80, porque até então a maioria não queria contar a sua história, muitos deles tinham vergonha. Tem uma coisa que se chama culpa dos sobreviventes. Quando todo mundo que tu conhecia morre e tu sobrevive, muita gente se sentia culpa e dizia assim, o que eu fiz para merecer sobreviver e os outros não? Então muitos deles não queriam contar as histórias e só depois, demorou bastante tempo para eles começarem a contar. Mas na realidade a gente está se afastando do Holocausto, as pessoas estão se sentindo cada vez mais legítimos de ser antissemitas. E também a gente está vendo, infelizmente, as redes sociais têm muita influência negativa nisso. Teorias conspiratórias rolam solto na internet em relação ao judaísmo. Tipo... Os judeus controlam os bancos e a vacina da Covid foi por causa dos judeus. Umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, mas que infelizmente muita gente acredita. Eu vi uns comentários